Olá, vamos começar com uma oração. Querido Deus, amado Pai Santo Céu, muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui para estudarmos um pouco mais a Tua Palavra. Quero pedir que o Senhor instigue a cada um aqui a buscar essas verdades a cada ponto e a que possam prestar atenção em cada ponto que será levantado aqui. Nos ajude a despertar e a entender a verdade presente que o Senhor está revelando para nós e que nós possamos sentir a responsabilidade como adventistas do sétimo dia nessa última geração. Peço que o Senhor se faça presente aqui, em nome de Cristo. Amém. O nome desse estudo é Por que você é um adventista do sétimo dia? E aqui eu vou trazer praticamente uma compilação com vários textos que falam a respeito do Adventista do sétimo dia e o seu fundamento mais em específico. Eu gostaria que você prestasse atenção em cada ponto que vai ser destacado aqui. Vamos então para o primeiro texto, está em Testemunhos para a Igreja, volume 5, 330, parágrafo 2. Olha só o que diz. Aqui estão princípios que não podemos considerar com indiferença. Aqueles que compreenderam a verdade, sentiram sua importância e tiveram experiência nas coisas de Deus. Devem ensinar a sã doutrina a seus filhos, que tornem os filhos familiarizados com os grandes pilares de nossa fé e as razões por que somos adventistas do sétimo dia, porque fomos chamados, como foram os filhos de Israel, para ser um povo peculiar, uma nação santa, separados e distintos de todos os outros povos sobre a face da terra. Essas coisas deveriam ser explicadas aos filhos em linguagem simples, fácil de ser entendida e, à medida que avancem os anos, as lições devem ser adaptadas à sua crescente capacidade, até que os fundamentos da verdade tenham sido lançados ampla e profundamente. Então aqui Ellen White está dando um conselho em relação aos filhos, mas ela destaca um ponto, para que os filhos se tornem familiarizados com os grandes pilares de nossa fé e as razões por que somos adventistas do sétimo dia. E aí a pergunta que eu faço para você, o que te faz um adventista do sétimo dia? Qual é a razão da sua fé? Olha só. O próximo tópico que fala sobre o fundamento diz: a profecia, o alicerce de nossa fé. Os ministros devem apresentar a firme palavra da profecia como fundamento da fé dos adventistas do sétimo dia. As profecias de Daniel e Apocalipse devem ser cuidadosamente estudadas e, em ligação com elas, as palavras: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ok? Então a gente vê aqui que a profecia ela deve ser apresentada como o firme fundamento da fé dos adventistas do sétimo dia. Mas é interessante que não é só a profecia conectada com Cristo. Olha só o que diz. Em ligação com elas, as profecias, as palavras: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por quê? Porque você não tem como separar a profecia de Cristo. E é esse um dos objetivos desse estudo. Você vai ver como que a profecia e Cristo estão totalmente interligadas. E você não tem como separar um do outro. E esse é o fundamento da Igreja Adventista. Ok? Como diz o Assim diz o Senhor. Próximo tópico. Cristo foi adventista do sétimo dia para todos os efeitos e propósitos. Interessante, né? Olha só o que diz em Malaquias 3,6. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Ok. Qual é o ponto que eu quero fazer aqui? Quero mostrar para vocês que o Senhor não muda, ok? E se nós, como adventistas, temos a profecia como o fundamento da nossa fé, Cristo, eu vou mostrar também para vocês, pelo Espírito de Profecia, que Cristo ele queria apresentar a profecia como fundamento da fé dos discípulos. Porque a história do povo de Israel do passado, do povo judeu, ele tipifica a nossa história como adventistas, povo de Deus nessa última geração.
Presta atenção nesse próximo texto que tem desejado de todas as nações. Começando por Moisés, o próprio alfa da história bíblica, Cristo expôs em todas as Escrituras as coisas que lhe diziam respeito. Houvesse primeiro se manifestado a eles e seu coração teria ficado satisfeito. Essa história aqui, só para você entender um pouco, está falando do caminho de Emaús. O caminho de Emaús, para quem não conhece essa história, foi quando Jesus morreu. E aí 2 discípulos estavam indo no caminho de Emaús e eles estavam tristes porque Jesus tinha morrido, decepcionados por causa disso, e Jesus aparece para eles e conversa com eles durante o caminho, mas eles não percebem que era Cristo que estava falando com eles, ok? E aqui ele está falando que Cristo, ele começou por Moisés, o alfa da história bíblica, e expôs em todas as Escrituras as coisas que lhes diziam respeito. Houvesse primeiro se manifestado a eles e seu coração teria ficado satisfeito. Na plenitude de seu regozijo, não teriam ambicionado nada mais. Mas era-lhes necessário compreender os testemunhos dados a respeito dele pelos símbolos e profecias do Antigo Testamento. Sobre estes devia estabelecer-se sua fé. Cristo não operou nenhum milagre para os convencer, mas foi seu primeiro trabalho o explicar-lhes as Escrituras. Você está entendendo o que Cristo fez? Era necessário compreender os testemunhos dados a respeito dele pelos símbolos e profecias do Antigo Testamento. Sobre estes, os símbolos e as profecias do Antigo Testamento, devia estabelecer-se sua fé. Ou seja, qual é a fé qual deveria ser, qual é o fundamento dos Adventistas do sétimo dia? A profecia. Da mesma maneira, Cristo, ele quis estabelecer a fé dos discípulos na palavra da profecia. Olha só, a próxima citação também, desejado de todas as nações. É a voz de Cristo que fala através dos patriarcas e profetas, desde o tempo de Adão até as cenas finais deste mundo. O Salvador é tão claramente revelado no Antigo Testamento como no Novo. É a luz do passado profético que apresenta a vida de Cristo e os ensinos do Novo Testamento de maneira clara e bela. Os milagres de Cristo são uma prova de sua divindade, mas uma prova mais forte ainda que ele é o Redentor do mundo encontra-se comparando as profecias do Antigo Testamento com a história do Novo. Com provas tiradas da profecia, deu Cristo aos discípulos uma ideia correta do que ele deveria ser na humanidade. Amém? É a voz de Cristo que fala através dos patriarcas e profetas. Tenha isso em mente. Próxima citação, só a parte sublinhada, diz: não devemos tomar a conduta de outros à base de nossa fé. Devemos imitar a Cristo, o exemplo perfeito. Ok? Então, como a gente vê que Cristo, ele quer que o nosso fundamento, queria que os fundamentos dos discípulos estivessem baseados nas profecias e símbolos do Antigo Testamento, assim também hoje a gente vê pela palavra da inspiração que o fundamento nosso, como povo de Deus, adventista do sétimo dia, nessa última geração, deve estar baseado na profecia, ok? Mas qual profecia? Qual é a profecia? Qual é a profecia que é o fundamento da nossa fé? Vamos seguir para o próximo tópico, fala a respeito da nossa fé. Olha só. O aviso chegou. Nada é para ser autorizado a entrar no que vai perturbar o fundamento da fé, sobre o qual temos vindo a construir desde que a mensagem veio, em 1842, 1843 e 1844. Eu estava nessa mensagem, Ellen White está comentando a respeito disso. E desde então eu tenho estado em pé diante do mundo, fiel à luz que Deus nos deu. Não propomos colocar os nossos pés para fora da plataforma em que foram colocados, como no dia a dia em que buscamos o Senhor com fervorosa oração, à procura de luz. Não procuramos colocar os nossos pés fora da plataforma, ok? Você acha que eu poderia desistir da luz que Deus me deu? Ela é como a rocha eterna.
ela tem me guiado desde o dia em que a recebi. Mais uma vez, fazendo uma comparação da profecia, que é a mensagem que veio em 1842, 1843 e 1844 com Cristo. A rocha eterna, nós sabemos que é Cristo. Se você for em Isaías 26:4, você pode tirar prova a respeito disso. Então, ela diz que ela é como a rocha eterna, ou seja, a mensagem, a profecia que Deus revelou no passado, no início da formação da nossa igreja, ela é como Cristo, a rocha eterna. Vocês podem ver como que não tem como separar Cristo da profecia. Por quê? Porque a profecia é a voz de Cristo que fala aos patriarcas e aos profetas. Queridos irmãos, você não tem como separar uma coisa da outra. Se o seu fundamento é Cristo, pode ter certeza, o seu fundamento também é as profecias. E nós devemos estar baseados, nós temos que estar fundamentados na firme palavra da profecia, que é Cristo. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 103, parágrafo 1. Acompanhe comigo. A força da advertência a vir agora ao povo de Deus de perto e de longe é a mensagem do terceiro anjo. E os que estão buscando compreender essa mensagem não serão levados pelo Senhor a fazer da palavra uma aplicação que solape o fundamento e remova as colunas da fé que fizeram dos adventistas do sétimo dia o que são hoje. Sabe esses diagramas que estão aqui? Eu não mencionei, mas essas visões e essas explicações das profecias que estão referentes aqui. Este diagrama foi publicado em 1843 e neles estão explicadas as profecias que foram entendidas pelos pioneiros. E a irmã White, se você vê no final dessas páginas, tem uma parte chamada extra para você dar uma conferida por você mesmo no seu próprio tempo e lá tem textos onde fala que onde Ellen White aponta que foi dirigido esse diagrama pela mão do Senhor. E essas profecias foram as profecias da mensagem de 1842, 1843, 1844, que são os fundamentos da nossa fé. Então aqui o que esse texto está falando é o seguinte: os que estão buscando compreender essa mensagem, a mensagem do terceiro anjo, não serão levados pelo Senhor a fazer da palavra uma aplicação que solape os fundamentos e remova as colunas da fé que fizeram dos adventistas do sétimo dia o que hoje são. Rejeitar a luz que Deus revelou nesse diagrama é você solapar, se assim eu posso dizer, o fundamento da fé que fizeram hoje nós, adventistas do sétimo dia. Cada gema da verdade que Deus colocou aqui, nós devemos olhar com muito cuidado e apreciar. E tomar muito cuidado ao dizer que está errado. Porque isso faz parte do fundamento da nossa igreja. As verdades que se têm estado a desdobrar em sua ordem à medida que temos avançado através da profecia revelada da Palavra de Deus são verdade sagrada e eterna verdade hoje. Aqueles que examinam passo a passo a base da história passada de nossa experiência, vendo a cadeia da verdade nas profecias, estavam preparados para receber e obedecer a todo raio de luz. Eles estiveram orando e jejuando, buscando, cavando em procura da verdade como de tesouros escondidos. E o Espírito Santo, sabemos, estava nos ensinando e guiando. Foram avançadas, continuando o texto, foram avançadas muitas teorias que apresentavam uma semelhança de verdade, mas tão misturada com textos mal interpretados e mal aplicados que induziam a perigosos erros. Muito bem sabemos nós como foi estabelecido cada ponto da verdade, e sobre ele posto o selo pelo Espírito Santo de Deus. E todo o tempo ouviam-se vozes: aqui está a verdade, eu tenho a verdade, segui-me.
Mas vinham as advertências: não vade após eles. Não os enviei, porém eles correram. Ou seja, aparecerão pessoas dizendo: aqui está a verdade, mas essas verdades que solapam os fundamentos da fé, elas não podem ser consideradas como verdade. E essa advertência que está sendo dada aqui. As direções do Senhor foram assinaladas e maravilhosissimamente suas revelações do que era a verdade. Ponto após ponto foi estabelecido pelo Senhor, Deus do céu. Aquilo que era verdade, então é verdade hoje. Ou seja, se temos profecias aqui do passado, que foram verdades no passado e Deus colocou o selo pelo Espírito Santo, nós não temos autoridade de dizermos que não é verdade hoje, porque tem o selo do Espírito Santo como uma verdade. Ok? Não cessam, porém, de ouvirem as vozes. Isto é verdade, eu tenho novo esclarecimento, mas esses novos esclarecimentos em sentidos proféticos são manifestos em aplicar mal a palavra e levar o povo de Deus ao sabor das ondas sem uma âncora que os segure. Se os estudiosos da palavra pegassem as verdades que Deus revelou ao guiar seu povo e se apoderassem dessas verdades, digerissem-nas e as introduzissem em sua vida prática, então seriam condutos vivos de luz. Mas aqueles que se aplicaram a estudar novas teorias têm uma mistura de verdade e de erro, e depois de tentarem pôr em destaque essas coisas, têm demonstrado que não acenderam sua lâmpada no altar divino e ela se apagou. Qual é a sua âncora? Qual é a minha âncora? E eu sou forçado a dizer que a nossa âncora deve ser essas profecias que Deus revelou no passado. E que se a gente tenta fazer uma nova interpretação que solape essas profecias que Deus revelou no passado, nós estamos fazendo uma mistura de verdade com erro. Devemos ter uma âncora. Próxima citação. Encontro-me em grande angústia de alma por nosso povo. Vivemos entre os perigos dos últimos dias. Uma fé superficial resulta em uma superficial experiência cristã. Há um arrependimento de que é necessário arrepender-se. Toda genuína experiência das doutrinas religiosas terá o selo de Jeová. Todas devem ver a necessidade de compreender a verdade por si mesmos, individualmente. Precisamos compreender as doutrinas que têm sido estudadas cuidadosamente e com oração. Foi-me revelado que há entre nosso povo grande falta de conhecimento quanto ao surgimento e progresso da mensagem do terceiro anjo. Há grande necessidade de examinar o livro de Daniel e o de Apocalipse e aprender cabalmente os textos para que possamos saber o que está escrito. Muito vívido foi o esclarecimento a mim dado de que muitos sairiam de nós dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. O Senhor deseja que toda alma que professa crer na verdade tenha inteligente compreensão do que seja a verdade. Surgirão falsos profetas e enganarão a muitos. Tudo, quando possa ser sacudido, será sacudido. Olha a pergunta que nos vem. Não convém, portanto, a cada um compreender as razões de nossa fé? Por que ela está fazendo essa pergunta? Virão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Onde que você vai estar firmado? Como que você vai conseguir discernir o que é verdade e o que é erro? Em lugar de haver tantos sermões, deveria haver mais acurado exame da palavra de Deus, abrindo as Escrituras, texto por texto, e buscando as fortes provas que sustentam as doutrinas fundamentais que nos trouxeram aonde nos encontramos agora, sobre a plataforma da verdade eterna.
Queridos amigos, texto por texto foi a metodologia que os nossos pioneiros usaram para estudar a Bíblia. E foram assim que eles chegaram a essa firme plataforma inamovível que Deus estabeleceu para a sua igreja na Terra. E dessa maneira que a gente deve estar estudando nos dias de hoje. O último engano de Satanás deve tomar sem efeito o testemunho do Espírito de Deus. E em Provérbios 29, 18, é a citação que ela vai fazer aqui na frente, é um texto muito importante. Porque fala bem assim: não havendo profecia, o povo se corrompe, ou em inglês, o povo perece. Talvez hoje você pense que não precise estudar profecia, que isso não é importante. E eu digo isso porque eu pensava dessa maneira no passado. Eu imaginava que eu não tinha necessidade de estudar a profecia. Eu achava interessante, mas não achava necessário. Mas a gente tem que entender, pelo que está sendo colocado aqui pela palavra da inspiração, que isso é de extrema importância, não é só algo interessante. Isso faz parte do fundamento. Satanás operará habilmente em várias maneiras e por diferentes instrumentalidades para perturbar a confiança do povo remanescente de Deus no verdadeiro testemunho. O inimigo tem enviado seus magistrais esforços para abalar a fé do nosso próprio povo nos testemunhos. Isso é exatamente como Satanás tensionava que fosse. E os que têm preparado o caminho para o povo não dar atenção às os que têm preparado o caminho para o povo não dar atenção às advertências e repreensões dos testemunhos do Espírito de Deus, verão surgir uma torrente de erros de toda a espécie. O plano de Satanás é enfraquecer a fé do povo de Deus nos testemunhos. Em seguida vem o ceticismo no tocante aos pontos vitais de nossa fé, as colunas de nossa posição, depois as dúvidas acerca das Escrituras Sagradas e então a caminhada descendente para a perdição. Quando os testemunhos, nos quais se acreditava anteriormente, são postos em dúvidas e rejeitados, Satanás sabe que as pessoas enganadas não pararão aí. E ele redobra os seus esforços até lançá-las em rebelião aberta, que se torne irremediável e termine em destruição. Agitar-se-ão, próxima citação. Agitar-se-ão continuamente teorias para distrair a mente, perturbar a fé. Quando eu faço referência, quando o irmão White faz referência à fé, perturbar a fé, se você comparar texto com texto, a gente está vendo aqui constantemente que isso faz parte da nossa fé. Anteriormente disse, em seguida vem o ceticismo no tocante aos pontos vitais de nossa fé. Quais são os pontos vitais de nossa fé? Ok? Continuando no texto, Mensagens Escolhidas 2, página 115, parágrafo 3. Agitar-se-ão continuamente teorias para distrair a mente e perturbar a fé. Aqueles que tiveram a verdadeira experiência no desdobramento das profecias foram feitos por meio destas aquilo que hoje são adventistas do sétimo dia. Devem permanecer com os lombos cingidos pela verdade e revestidos de toda a armadura. Os que não tiveram essa experiência têm o privilégio de manter a mensagem da verdade com a mesma confiança. A luz que Deus foi servido de dar a seu povo não lhes enfraquecerá a confiança no caminho em que Ele os conduziu no passado, mas fortalecê-los-á para conservar firmemente a fé. Precisamos manter firme o princípio de nossa confiança até o fim. Vós e outros de nossos irmãos precisais aceitar a verdade tal como Deus a Deus aos estudiosos de suas profecias, à medida que eles foram conduzidos por viva e genuína experiência, avançando ponto por ponto, testados, provados e experimentados, até que a verdade é para eles uma realidade.
O próximo tópico fala a respeito de um ponto muito importante, que é rejeitar o fundamento. O que acontece? O Senhor declarou que a história do passado repetir-se-á ao entrarmos na obra finalizadora. Toda a verdade que Ele deu para esses últimos dias deve ser proclamada ao mundo. Toda coluna, olha só, Ele está dizendo toda, não é algumas, toda. Toda coluna por Ele estabelecida deve ser avigorada. Não podemos desviar-nos agora do fundamento estabelecido por Deus. Não podemos agora entrar em nenhuma nova organização, pois isso significaria a apostasia da verdade. Não sei se está conseguindo ficar claro, mas o fundamento é luz, é a verdade. O fundamento da nossa igreja é a verdade do movimento adventista, é uma luz. E apostasia da verdade, ou seja, negar a verdade, é comentar numa nova organização essas verdades que Deus revelou para nós no passado. Entrar em apostasia contra essas verdades é comentar em uma nova organização. Isso é muito mais sério do que parece quando a gente aceita as palavras da inspiração. O inimigo está procurando desviar o espírito de nossos irmãos e irmãs da obra de preparar um povo que subsista nestes últimos dias. Seus enganos destinam-se a desviar a mente dos perigos e deveres do momento. Avaliam como nada a luz que, por intermédio de João, Cristo deu ao seu povo, para isso descendo do céu. Ensinam que as cenas que estão justamente diante de nós não são de importância suficiente para merecer atenção especial. Tornam de nenhum efeito a verdade de origem celestial. Roubam ao povo de Deus sua experiência passada, dando-lhes em seu lugar uma ciência falsa. Assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho, e andai por ele. Jeremias 6,16. Deus está falando para a gente voltar para as nossas veredas antigas, porque Ele sabe que isso é de vital importância. Continuando, que ninguém procure remover os alicerces de nossa fé, os alicerces lançados no princípio de nossa obra, pelo piedoso estudo da palavra e pela revelação. Sobre esses alicerces temos estado a construir nesses 50 anos passados. Poderão os homens supor que tenham achado um novo caminho e sejam capazes de lançar um alicerce mais firme do que o já lançado. Mas isso é grande engano. Homem nenhum pode pôr outro fundamento além do que já foi posto. No passado, muitos têm empreendido o reerguimento de uma nova fé, o estabelecimento de novos princípios. Mas por quanto tempo resistiu seu edifício? Ruiu logo, pois não se achava alicerçado sobre a rocha. Não tinham os primeiros discípulos de enfrentar os ditos dos homens? Não tinham eles que ouvir falsas teorias e então, havendo feito tudo, ficar firmes, dizendo: ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto? Assim devemos nós reter firmemente o princípio de nossa confiança até o fim. Palavras de poder têm sido enviadas por Deus e por Cristo a este povo, tirando-o do mundo, ponto por ponto, para a clara luz da verdade presente. Com os lábios tocados pelo fogo sagrado, tem os servos de Deus proclamado a mensagem. A linguagem divina tem confirmado a genuinidade da verdade proclamada. Talvez pareça um pouco chato ficar sempre falando a respeito da profecia como fundamento. Mas isso é de vital importância porque eu sei como, por minha experiência, mesmo sendo uma pessoa nova, que eu não estava firmado no verdadeiro fundamento. E isso é de vital importância. E hoje muitas pessoas não têm a noção
de quão isso é importante. Se você for no aplicativo de Ellen White na internet e buscar lá alicerce, fundamento, bases, você digitar palavras como essas, se fazem referência a fundamento, as colunas da nossa fé, e ler tudo que Ellen White fala, você vai ver que vai estar totalmente direcionado a passar a experiência do povo de Deus, as profecias. Tire um tempo e procure a respeito disso. E você vai reparar ainda mais como que é importante cada ponto desse que está sendo destacado. O próximo tópico fala a respeito do clamor da meia-noite e fala a respeito da primeira visão de Ellen White, que está em Primeiros Escritos, aqui na página 14. Muitos conhecem essa visão, pelo menos já ouviram falar a respeito que Ellen White, em sua primeira visão, estava subindo ao céu e ela olhou um pouco mais para baixo e tinha um povo do advento no caminho estreito, e Jesus estava no final do caminho e levantava a mão para animar o seu povo. Mas é um detalhe que às vezes não é muito reparado. É que uma luz atrás deles é colocada e essa luz é o clamor da meia-noite. E o que foi o clamor da meia-noite? O clamor da meia-noite na história millerita foi depois do primeiro desapontamento que os pioneiros tiveram. Depois desse primeiro desapontamento, eles não entenderam porque Jesus não voltou. E aí Samuel Snow, no acampamento em Exeter, ele apresentou a mensagem do clamor da meia-noite, na qual explicava por que Jesus não voltou naquela data e que a verdadeira data da volta de Cristo seria em 22 de outubro de 1844. E para isso ele apresentou 5 profecias, os 6.000 anos, os 2.520 anos, ou os 7 tempos dos gentios, as 2.300 tardes e manhãs, as 70 semanas e os tipos e os antítipos. Essa luz que Deus revelou e que ele foi apresentada foi com grande impulso para o movimento adventista. Ellen White comenta que nessa acampar onde foi apresentado o clamor da meia-noite não era uma questão de argumentos, porque era clara a evidência das profecias. Tendo isso em mente que o clamor da meia-noite são essas profecias que Deus revelou ao seu povo, vamos ler essa passagem. Tinha uma luz brilhante colocada por trás deles no começo do caminho. Por que no começo do caminho? Porque esse é o começo do povo do advento. Esse é o começo da história dos adventistas do sétimo dia. O qual o anjo me disse ser o clamor da meia-noite. Essa luz brilhava em toda a extensão do caminho e proporcionava claridade para os seus pés. Ela não perdia força. Ela até o final do caminho. E no final do caminho, quem é que estava lá? Cristo. E proporcionava claridade para seus pés, para que assim não tropeçassem. Se conservassem o olhar fixo em Cristo, se achava precisamente diante deles, guiando para a cidade, estavam seguros. Mas logo, alguns ficaram cansados e disseram que a cidade estava muito longe e esperavam nela ter entrado antes. Então Jesus os animava, levantando o seu glorioso braço direito, e de seu braço saía uma luz que indicava sobre o povo do advento, e eles clamavam aleluia. Outros temerariamente negavam a existência da luz atrás deles e diziam que não fora Deus quem os guiara tão longe. A luz atrás deles desaparecia, deixando-lhes os pés em densas trevas, de modo que tropeçavam e, perdendo de vista o sinal de Cristo, caíam no caminho para baixo, no mundo tenebroso e ímpio. Vocês entenderam o que está sendo dito aqui? Mais uma vez a gente vê uma conexão entre Cristo e a profecia, que é a sua palavra revelada. Se você olhasse para Cristo, se você olha para Cristo na visão, você está seguro, mas se você nega a luz que Deus colocou atrás de você, que é o clamor da meia-noite, que são as profecias, a luz vai se apagar e você vai perder Cristo, o sinal de Cristo, e vai cair nessas trevas. Não adianta você dizer que apenas professa crer em Cristo, se você nega a luz que está atrás de você, se você nega o fundamento que Deus colocou para a sua igreja nesses últimos dias. Se você nega essa luz que está atrás de você, a luz vai se apagar e você vai cair nessas trevas. Cristo, se você olha para Cristo,
você está seguro, mas você também precisa aceitar a sua palavra, que são as revelações que ele deixou no passado. Cafarnaum adaptava-se bem a servir de centro à obra do Salvador. Achando-se na estrada de Damasco a Jerusalém, ao Egito e ao mar Mediterrâneo, era uma grande via de comunicação. Gente de muitas terras passava pela cidade, ou ali parava para descansar em seu jornadear para lá e para cá. Aqui podia Jesus encontrar-se com todas as nações e todas as classes, o rico e o grande, como o pobre e humilde. E suas lições seriam levadas a outros países e a muitos lares. Estimular-se-ia assim o exame das profecias, seria atraída a atenção para o Salvador e sua missão apresentada ao mundo. Mais uma vez, essa conexão entre Cristo e as profecias. Não escutem em nenhum momento as interpretações que perderão um alfinete ou removerão um pilar da plataforma da verdade. Interpretações humanas, a recepção de fábulas destruirão sua fé, confundirão seu entendimento e tirarão efeito da sua fé em Jesus Cristo. Entendendo que as profecias são de grande importância para esses últimos dias de nós estudarmos, eu encorajo você a ir estudar as profecias, mas não simplesmente estudar qualquer profecia. Ellen White está nos recomendando a não escutar em nenhum momento as interpretações que perderão um alfinete ou removerão um pilar da plataforma da verdade. Essas profecias, como eu já fiz referência a respeito do que foi o que Deus revelou, como a profecia dos 2520 que estão aqui, onde começa em 677, e também aqui nesse diagrama bem pequeno, começa em 677, e aqui na parte inferior que fala a respeito disso. Essas profecias são de vital importância, e eu tenho que reafirmá-las aqui para você. Assim como as 2.300 tardes e manhãs, os 2.520 também faz parte das revelações que Deus deu ao seu povo e colocou o seu selo nessas profecias. Ela estava na luz do clamor da meia-noite. Ela está nesses dois diagramas que Deus disse que Ellen White comenta que a mão de Deus estava neles. Ela está na cadeia da verdade revelada para Miller. Essas profecias devem receber nossa atenção nesses dias e nós não podemos rejeitá-las e não podemos escutar em nenhum momento as interpretações que perdem qualquer um desses alfinetes, se assim podemos dizer, e que vão removerão um pilar da plataforma da nossa verdade. Mensagens Escolhidas 1, página 125, parágrafo 2, fala a respeito. Vamos ler. Qual é nosso estado nesse terrível e solene tempo? Ai, que orgulho prevalece na igreja, que hipocrisia, que engano, que amor ao vestuário, à frivolidade e ao divertimento, que desejo de supremacia. Todos esses pecados têm obscurecido a mente, de modo que as coisas eternas não têm sido discernidas. Não pesquisamos as Escrituras para sabermos onde nos encontramos na história deste mundo? Não nos tornaremos esclarecidos quanto à obra que está se efetuando por nós neste tempo e a atitude que nós, como pecadores, devemos ter enquanto esta obra de expiação está em andamento? Se temos qualquer consideração pela salvação de nossa alma, precisamos fazer decidida mudança. Precisamos buscar ao Senhor com genuíno arrependimento. Importa que, com profunda contrição de alma, confessemos nossos pecados para que sejam apagados. Em Hebreus 5, de 12 a 14, queria que você abrisse comigo. Ele fala assim: porque devendo já ser mestres, pelo tempo ainda necessitais de que
se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vós haveis feito os quais que necessitais de leite e não de alimento e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentando da palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, aos quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Queridos irmãos, eu tenho 20 anos de idade e comecei a estudar as profecias há um certo período de tempo, mas não querendo isso seja um ponto, mas até quando a gente vai ficar se alimentando com leite? Quantos anos de adventismo você tem? Faça essa pergunta para você mesmo. E talvez não tenha capacidade de explicar os fundamentos da fé que nos fizeram adventistas do sétimo dia hoje. Você é capaz de explicar as 2.300 manhãs, as 70 semanas, os 2.520, o santuário? O fundamento da nossa igreja, ele deve ser algo que deve fazer parte da nossa comunhão com Deus, que deve fazer parte do nosso relacionamento com Deus, porque eles vão nos ajudar no período de angústia. Porque tudo quando puder ser abalado, vai ser abalado. Onde vai estar construído o seu fundamento? Está na hora de parar de apenas tomar leite e começar a pegar mantimento sólido, que é a firme palavra da profecia. Deus revelou essas verdades para a gente há muito tempo atrás. E hoje, às vezes, a gente não sabe explicar elas. E elas deveriam estar memorizadas na nossa mente. Trouxe 4 pontos que eu destaquei nessas notas como um conselho. Na verdade, o primeiro nem está nela, está sobre os extras. Eu recomendo a você tirar o seu tempo, um tempo especial, para você estudar esses textos que foram lidos aqui com calma. E também esses extras. E o primeiro dele fala a respeito do reavivamento e reforma. E você vai ver que um grande reavivamento vai haver dentro da igreja estudando as profecias. E não sou eu que estou dizendo. Você vai ver que o reavivamento ele vem pelo estudar as profecias. E tem vários outros textos que falam a respeito da importância de estudarmos o fundamento da nossa fé. Então, esse é o meu primeiro encorajamento para você, que você dedique tempo para ver essas citações que estão nas notas. Comece a estudar as profecias, o fundamento da nossa fé. Segundo ponto, use como referência a luz que Deus já deu no passado, para que você não estude o erro. Estude por si mesmo e prove cada verdade. E o último, não deixe para amanhã. Convido você para orar comigo. Querido Deus, amado Pai Santo do Céu, muito obrigado por esse momento no qual dedicamos agora para estudarmos um pouco mais da sua revelação e um pouco mais da responsabilidade como adventista do sétimo dia foi trago agora para nós, para reafirmar como que essas verdades são de vital importância para nós hoje como adventistas do sétimo dia. Temos que ter um fundamento e sabemos que esse fundamento é Ti, é Cristo, e Ele está totalmente junto e ligado com as profecias. Se nós rejeitarmos esse fundamento, quando tudo for abalado, onde estaremos firmados? Por isso eu peço, Senhor, que você instigue a cada um que está assistindo esse vídeo a estudar por si mesmo as profecias que você revelou no passado ao seu povo, para que eles possam voltar às veredas antigas e ver quão maravilhosamente o Senhor guiou o seu povo no movimento do advento, Pai. Para que eles possam entender a responsabilidade, para que nós possamos entender essa responsabilidade como adventistas do sétimo dia nessa última geração. Peço as suas bênçãos e que o Senhor possa a cada dia estar nos revelando mais luz. Em nome de Cristo. Amém.